para adorar ao Senhor. E como é bom entoar os cânticos tão bonitos, mas mais maravilhoso é perceber que você está cantando para Deus. Essas letras entoadas são para adoração ao Senhor e nos colocamos diante do trono da graça de Deus para adorar e bendizer tudo o que Ele fez, faz e ainda fará por nós. O culto ele é dinâmico, embora talvez você esteja aí sentado e meio passivo, mas é dinâmico, porque nós estamos usando a nossa mente, nosso espírito, o nosso corpo também, para adorar a Deus, para falar com o Senhor, enquanto estamos entoando os cânticos. Deus fez uma nova aliança conosco. Cantamos que o Senhor Jesus é o nosso mediador. Não haveria condição do homem chegar até Deus, se não fosse pelo Senhor Jesus Cristo. A expressão religião, em um dos seus vários sentidos, significa religar o homem a Deus. Mas a religião, ela não faz isso, ela não liga o homem a Deus. O Senhor Jesus, sim, liga o homem a Deus. E se a religião está de acordo com o Senhor Jesus Cristo, é a fé bíblica, a fé verdadeira, que nós chamamos de cristianismo, cristianismo bíblico, autêntico. Mas o Senhor Jesus foi quem conquistou este acesso ao Pai. Se não é por meio de Jesus, então não tem condição de chegarmos até Deus. Viemos hoje adorar ao Senhor, não porque somos batistas, não porque somos religiosos, mas por causa do Senhor Jesus Cristo, que fez uma obra maravilhosa, sobrenatural nas nossas vidas, nos tirando das trevas do pecado e nos trazendo para perto dele. Deus fez uma nova aliança conosco. Esse é o tema do capítulo 8 da Epístola aos Hebreus, que nós vamos continuar a investigar hoje. Hebreus, capítulo 8. Nós queremos ver pelo menos 3 verdades aqui sobre esta nova aliança. O capítulo 8 de Hebreus é muito conhecido porque ele faz uma citação tal e qual está lá em Isaías, capítulo 31, do verso 31 a 34, da nova aliança. E a nova aliança, o nome nova já diz muita coisa, mas esta aliança que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós, ela é toda especial e nós queremos entender um pouco o porquê disso. A primeira verdade nós já estudamos domingo passado. Essa verdade dizia o essencial. O essencial é que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Se Jesus não fosse esse sumo sacerdote, como teríamos um mediador? Como teríamos uma nova aliança? Como teríamos a salvação no nome do Senhor Jesus Cristo? O essencial é que Jesus Cristo é nosso grande sumo sacerdote. Olhe Hebreus 8, verso 1 e 2. Diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então, nós observamos que esse grande sumo sacerdote é rei, que hoje está reinando à destra do Pai, governando todas as coisas. Ele é o nosso mediador, ele que está fazendo a intercessão entre nós e Deus. Por isso Deus recebe o nosso culto hoje. Todas essas explicações não é só você chegar, sentar na cadeira, entoar um cântico e pronto. Para quem você está cantando? Não foi para o Carlos José, né? Carlos José aqui estava nos orientando neste cântico. Não é verdade? Talvez até nos motivando, nos orientando a cantarmos de uma maneira mais bela para Deus. Mas não foi para ele que você cantou. É por isso que a nossa igreja não tem a cultura de ter banda aqui na frente. Nenhum vocalista, né, com as outras vocaletes do lado e tal, aquele negócio lá, né? Me faltou o nome mais apropriado. Entende? Por que que não temos isso? Porque entendemos que todos nós aqui sentados estamos cantando para quem? Para o Senhor. Não tem artista aqui, né? Os músicos não são artistas no sentido secular do negócio, nem tem negócio de bandinha, né? Estamos diante do Senhor, adorando a Deus com cânticos. E por que que Deus recebe? Por que que Deus recebe? Já parou para pensar? Será que é porque você veio animado para cantar hoje, Deus vai receber? Só porque você está animado, empolgado? Só porque você canta bem, bonito e forte?
Deus recebe porque Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. Entende? Se não fosse Jesus, esse culto não teria sentido nenhum. Nem teria, isso aqui seria outra coisa. Mas não seria um culto de adoração a Deus. E se nós viemos aqui sem entender essas verdades bíblicas, profundas sobre o que estamos fazendo aqui e o que fazemos na nossa casa na semana, quando lemos a Bíblia, quando oramos a Deus, é porque Jesus conquistou isso para nós. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo, não teríamos este acesso ao Pai, né? Ele é ministro de um santuário, não feito por mãos humanas, mas um santuário que está lá nos céus, onde o Senhor está sentado à direita do Pai, como rei, como sumo sacerdote, que intercede por nós até hoje. Então, quem chega nesta igreja e olha as pessoas aqui, vê uma coisa: quem lê a Bíblia e compreende o que está sendo feito aqui, enxerga outra coisa, algo muito mais profundo, uma atitude de devoção diante do Senhor. A adoração não é só o cantar, é você, ao cantar, estar conversando com o Senhor sobre tudo aquilo que Ele fez por você, por mim, mesmo não sendo nós merecedores do tamanho do sacrifício que foi o do Senhor Jesus Cristo. Uma outra verdade que nós vamos começar a observar hoje, esse capítulo 8 é um capítulo cheio de muitas verdades e que nós temos que ir devagar para que acompanhemos tudo e não percamos nada do que o Senhor quer nos dizer através do texto da Escritura. A segunda verdade é sobre a velha aliança. A velha aliança é figura e sombra de realidades celestiais. Se Jesus trouxe uma nova aliança, é porque tem uma velha. E esta velha aliança, ela ficou caduca, ela ficou sem sentido. Você tem que entender a velha aliança para compreender a nova aliança. Por isso é importante, quem não gosta, tem negócio de gosto, tem que ler o Antigo Testamento. Senão você não vai perceber as verdades da nova aliança. E isso, irmãos, são verdades bíblicas de extrema edificação para as nossas vidas. Essas verdades, quando colocadas na sua mente, no seu coração, elas lhe fortalecem de tal maneira que você passa por certas dificuldades confiando em todas essas revelações que Deus nos dá a partir da palavra de Deus, como desta epístola, como do capítulo 8. Uma aliança é um acordo. Uma aliança é um contrato. Antes do culto, conversando com alguns jovens aqui do lado, a gente estava falando exatamente sobre isso. Quando o Senhor faz uma coisa para conosco, Deus nos sente vontade e faz. Deus, ele assina um contrato, ele se compromete. E ele não se compromete baseado em mim ou em você, esperando uma resposta minha ou sua. Deus se compromete baseado no nome dele, porque Deus não pode desonrar seu próprio nome. O Senhor é Deus, Ele é todo-poderoso. Jamais Ele vai firmar um acordo baseado no nome dele e vai voltar atrás. Porque Ele é Deus. Ele se compromete conosco. E aí já vem um pensamento. E nós? Nos comprometemos com Deus? Ele não... Ele espera, obviamente, o nosso amor para com Ele. Mas o Senhor não nos obriga, não exige uma outra parte nesse contrato. Nós fomos salvos pela graça, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e você é salvo. Deus não vai dizer, olha, eu lhe salvei, agora faça isso. Não. Ele diz na Bíblia o que temos que fazer, mas o Senhor espera que nós o façamos por amor ao nome dEle. O grau de amor que você tem a Deus depende do nível de comprometimento que você tem com o Senhor. Não estou dizendo que todos nós aqui devemos ser missionários a partir de agora. Quem dera, né? Mas não estou dizendo isso, porque Deus chama uns para missionário e outros para outras coisas. Mas estou dizendo que dentro do que Deus lhe chamou para você fazer na sua vida de cristão, você tem que ser comprometido. Não com o pastor da igreja, senão vai dar errado. Não com a liderança desta igreja ou com os irmãos, mas com o Senhor nosso Deus. Por quê? Porque Ele se comprometeu conosco. Mesmo sabendo que nós iríamos falhar, mesmo sabendo que não seríamos bons filhos e bons servos, Ele se comprometeu conosco, na velha aliança e agora na nova aliança. Olha então
Hebreus capítulo 8, vamos ler Hebreus 8, a partir do verso 3. E diz assim: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figuras e sombras das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, observe que já no verso 3, este sumo sacerdote, ele tinha que ter algo para oferecer. Os sacerdotes terrenos, levitas, tinham algo para oferecer. Jesus, esse grande sumo sacerdote, também tinha que ter algo para oferecer. E certamente a oferta do Senhor Jesus Cristo foi ele mesmo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verso 3, que nós lemos, é uma cópia, quase que uma cópia de Hebreus 5, verso 1. Olha lá, Hebreus 5, verso 1. É quase que uma cópia. E diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, o sumo sacerdote, todo sumo sacerdote, ele tem essa função, oferecer sacrifício, fazer essa mediação entre os homens e Deus, para que Deus perdoe os pecados dos homens, baseado no sacrifício, e para que o Senhor receba o culto desses homens e tenha misericórdia deles. Jesus, como sumo sacerdote, também fez isso. E ele ofereceu a si mesmo o único sacrifício perfeito que aplacaria a ira de Deus. Interessante o simbolismo lá de Levítico 16, a Arca da Aliança ficava no Santíssimo Lugar. Em cima da Arca da Aliança, uma tampa de ouro. E esta tampa era chamada de propiciatório, nome complicado, por falta de um nome melhor para traduzir o significado daquela tampa. Aquela tampa significava o aplacar da ira de Deus. Deus é irado contra o pecado, mas não pense que a ira de Deus é como a ira do homem. O homem perde a cabeça quando está irado e faz coisas desregradas, coisas sem sentido. Deus não é assim. A ira de Deus significa o juízo de Deus de condenação contra o pecado. E Deus odeia o pecado. Saiba disso. Se Deus odeia o pecado, nós vamos também odiar o pecado. Tudo que é pecado, nós não queremos saber. Pecamos? Sim, pecamos. Mas eu não quero pecar. Essa é a luta do crente hoje. Quando lá, Levítico 16 fala, chegava o sumo sacerdote, uma vez no ano, aspergia o sangue do cordeiro, sem defeito, naquela tampa. Isso era um simbolismo, na velha aliança. Simbolismo do que haveria de acontecer no futuro, na nova aliança. Então, na verdade, aquilo ali era uma dramatização, que tinha todo um efeito, né? Obviamente, era sagrado, era santo, quem entrasse ali seria morto. Deus mesmo mataria, porque aquela arca com a tampa e os querubins de ouro em cima da arca, as asas apontadas uma para o outro querubim, representavam o trono de Deus na terra. Porque no céu, o trono de Deus, o Senhor está cercado pelos querubins, pelos anjos ali. Então, aquilo era uma representação do tabernáculo celestial, só que na terra. Esta é a velha aliança. E Jesus veio oferecer a si mesmo. Hebreus 9,14 vai deixar isso muito claro. E o capítulo 9 vai tratar muito sobre Jesus como o cordeiro que é oferecido pelos nossos pecados. Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vamos observar esse versículo mais detidamente, o que são obras mortas,
porque o Senhor é chamado de Deus vivo, quando estivermos nesse texto lá no capítulo 9. Mas veja que o sangue de Cristo foi esse sacrifício. Foi isso que ele ofertou como um sumo sacerdote. Olha então Hebreus capítulo 8, verso 4, que nós já lemos também. E aqui fala deste tabernáculo, é muito interessante. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Por quê? Porque o sacerdócio era levítico, não é verdade? Jesus era da tribo de Levi? Não, Jesus era da tribo de Judá. Então, Jesus não seria, pela lei de Moisés, um sacerdote, porque ele não era levita. Então, é isso que o autor está dizendo. Visto, continuando na leitura do verso 4, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os levitas. Verso 5, os quais ministraram em figura e sombra das coisas celestes. Então, tudo que a gente vê no Antigo Testamento, com relação ao tabernáculo, posteriormente ao templo, aos cordeiros que eram sacrificados, aos 5 tipos de sacrifício que existiam, do holocausto, da culpa, né, sacrifícios pacíficos, de manjares, todos esses sacrifícios, eles apontavam para as realidades celestiais. Mas o sacrifício de sangue do cordeiro mesmo não tirava o pecado do homem. E o judeu do Antigo Testamento sabia disso. Tanto que o argumento do autor aos Hebreus, para os judeus cristãos daquela época, é fazê-los lembrar destas coisas e reviver estas memórias culturais dos judeus. Olha, aqueles sacrifícios, a gente sabe que eles não tiravam os nossos pecados, mas eles eram sombra e figura de realidades celestiais. Aquele tabernáculo, aquele templo, eles foram feitos para simular, imitar, figurar a habitação de Deus nos céus, que no futuro descerá na terra, porque Deus mesmo virá reinar neste planeta. O Senhor Jesus Cristo virá reinar neste planeta. E a nossa fé aponta para isso. Hoje, a nossa vida aqui, que se chegar a 100 anos seremos extremamente abençoados, ela tem um limite. Mas a vida eterna, como o nome já diz, é para sempre. E estaremos no reino do Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Espírito Santo, por toda a eternidade. A nossa fé ela não se resume só à nossa vida aqui em sociedade. A nossa fé não se resume só à nossa vida na igreja. A nossa fé, fundamentada por um livro, que não é qualquer livro, escrito por qualquer pessoa, né, muito diferente do livro dos Mormons, escrito por uma única pessoa, num evento esquisito, numa situação estranha, e que nenhuma das localizações geográficas daquele livro foram achadas por nenhum arqueólogo no mundo. Saiu tudo da cabeça do Joseph Smith. A Bíblia é completamente diferente. Né? Se você estudar a Escritura, e tem muita gente que quer derrubar a Escritura, e aqui é só um parêntese, uma época diziam, olha, a Bíblia está errada, porque não existem os hititas. Nunca se achou nada sobre o povo hitita, eles não existem. Aí lá na década de 70, os arqueólogos que não eram crentes acharam inúmeros documentos e artefatos sobre o povo hitita. Aí, não, mas a Bíblia está errada, porque diz no Evangelho que Jesus saiu de Jericó. E no outro Evangelho, na mesma história, diz que Jesus entrou em Jericó. É um erro. Aí os arqueólogos que não são crentes, raramente você tem um crente, é muito raro, descobriram que tinha 2 Jericós. Ah, mas peraí, aí já tinha um amigo meu que quando eu dava essas explicações para ele, ele dizia, isso é desdobro pastoral. Se ele vê essa filmagem, ele sabe quem é. Mas não é desdobro. Não é fácil você sair de Juazeiro e entrar em Juazeiro? Não tem 2 Juazeiros? Não é? Aqui no nosso contexto. Por que não pode ter 2 Jericós? E os arqueólogos encontraram a velha e uma nova Jericó. Você saiu de um Jericó, entrou no Jericó. Pronto. Qual é o problema? Qual a dificuldade disso? Não é verdade? Ou seja, muitas vezes a ciência procura derrubar as Escrituras, mas, na verdade, a palavra de Deus é um livro tão excelente que a humanidade estuda a Escritura até hoje e ainda não conseguiu exaurir tudo o que tem na Bíblia. Ela tem tudo o que é necessário, essencial para a nossa vida aqui na Terra. É o nosso manual de vida. Criação de filhos, a vida da esposa com o marido, do marido para com a esposa, nossa devoção a Deus e, obviamente, o plano de salvação do Senhor para com a humanidade. Então, temos que conhecer a velha aliança. Ela é uma figura, porque a nova é muito melhor do que a velha. Não estamos mais na velha aliança.
Se estivéssemos na velha aliança, nós teríamos que procurar a nação de Israel. Hoje, teríamos que ir atrás dos judeus para mediar a nossa chegada até o Senhor, como estrangeiros, como a lei diz lá. Né? Teríamos que nos tornar, em um certo sentido, israelitas. Não é o caso. Nova aliança. Né? Depois, Deus vai tratar com Israel em outro momento, quando a igreja não mais estiver aqui. Mas, no momento da igreja, que é o período dos gentios, essa nova aliança, o Senhor Jesus, ele tem tratado conosco. Olha, então, o verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E aí, domingo passado, eu mencionei a questão dos engenheiros, né? Os engenheiros trabalham muito com AutoCAD, né? Pois aqui tinha um 3D. Moisés, lá no monte, Deus mostrou para ele, numa visão 3D, de como seria o tabernáculo, num AutoCAD extremamente sofisticado para a época. Deus mostrou lá tudo como seria, além de dar as instruções que estão registradas no livro de Êxodo, o Senhor mostrou, né, como se fosse uma maquete virtual, em todos os detalhes ali, como seria a construção daquele tabernáculo. Só que o tabernáculo é apenas uma figura, é apenas uma sombra de uma realidade celestial, do templo de Deus ali nos céus. Veja então que da velha aliança para a nova aliança, muitas coisas mudaram. Não existe mais uma tribo de sacerdotes. Todo crente é sacerdote no Senhor Jesus Cristo. O sumo sacerdote não é humano, ele é o próprio Deus. Não existe mais um templo aqui na terra onde nós vamos lá adorar. Cada crente no Senhor Jesus é o templo do Espírito Santo de Deus. Onde é que o Espírito Santo habitava no Antigo Testamento? No templo, provavelmente, porque Paulo usa essa figura para dizer: vós sois santuário do Espírito Santo. Então, se nós somos o santuário, onde é que ele estava? Certamente no templo. Obviamente que o Espírito Santo é Deus, ele não fica dentro de uma casa, dentro de um palácio, dentro de um prédio. Mas isso é para simbolizar a bênção de Deus no meio do povo. Quando Deus quis simbolizar a maldição dele no meio do povo de Israel, foi o que Deus fez? Trouxe os babilônios para destruir o templo, para tomar a terra que ele, Deus, deu. O que é que Deus estava dizendo para Israel? Eu estou punindo vocês, disciplinando vocês pelos seus pecados, por um período de 70 anos. É um período limitado, não é para todo sempre. É 70 anos, aprendam. Deus tirou o templo, Deus tirou a terra. Terminou os 70 anos, Deus devolveu a terra, Deus devolveu o templo. Entende? Porque aquele templo ali era um sinal, uma figura da bênção de Deus no meio daquele povo. Não tem mais templo hoje, nem em Israel e nem para a igreja. A gente chama isso aqui de templo de moda errada, que é um prédio onde a igreja se reúne. Templo é cada um de vocês que creu no nome do Senhor Jesus Cristo. E onde você está, você é a habitação de Deus na terra. É sacerdote de Deus na terra. É embaixador de Deus na terra. É filho de Deus na terra. Está vendo? Quantas coisas o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós no reino de Deus. O Senhor espera que nós cumpramos a missão que Deus destinou a nós. E alguns eventos aconteceram para marcar e mostrar que a velha aliança passou e estamos na nova aliança. E nova aliança implica intimidade com Deus. Por isso temos que ter muito cuidado, porque temos muita intimidade com o Senhor e não valorizamos. E não buscamos essa intimidade com Deus. Observe Marcos 15, 37. Marcos capítulo 15, verso 37. Diz assim: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Esse é o momento da morte do Senhor Jesus Cristo. Exatamente aqui Jesus morreu na cruz. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Por que o véu se rasgou? Essa palavra véu, na nossa cultura, é uma coisa muito fina e translúcida, né? É uma coisa que você chega a ver do outro lado, é um véu.
Mas a cortina, digamos assim, do templo não era um véu no sentido nosso moderno. Na verdade, eram várias camadas. E eram de tecido grosso, né? Talvez até couro, né? Ali naquela cortina. Então, não era uma cortina, eram várias camadas. E não tinha uma abertura no meio para você entrar. Ele era de ponta a ponta, para ninguém ver o que tinha atrás. E ele se rasga. O que isso significa? Interessante que o autor dos evangelhos, quando trata disso, eles não explicam. Eles só narram. E o véu se rasgou. O que isso significa? Temos acesso ao trono de Deus. Não mais tem sentido uma arca da aliança. Não tem mais sentido, acabou toda essa lei que versava sobre um ritual para aspergir o sangue ali na tampa da arca, não tem mais sentido. Por quê? Porque o verdadeiro sangue que tira o pecado do mundo foi derramado na cruz, acabou de ser derramado. O véu se abre, e agora todo aquele que crê em Jesus tem acesso direto ao trono de Deus. Entende? Você que creu no Senhor Jesus Cristo tem acesso direto ao trono do Pai. E se você não creu, você não tem acesso ao trono de Deus. Ah, pastor, você não pode dizer isso. Posso não, mas a Bíblia diz, e eu só leio o que está na Bíblia. Eu estou reproduzindo o que está na Escritura. É a palavra de Deus. Só através de Jesus, este grande sumo sacerdote, o nosso mediador, que trouxe a nova aliança para nós. Hoje nós temos todas essas vantagens. Você tem intimidade para orar e chegar diante do Senhor, o que não havia na velha aliança. E nós não oramos. E nós procuramos várias outras ajudas no mundo e não procuramos o Senhor, que está aí aberto, esperando que nós o procuremos e o busquemos. Entende? Temos que aprender sobre esta nova aliança. Lá em João, capítulo 1, verso 29, João Batista entendia muito bem que a velha aliança estava acabando, estava chegando a nova. Olha João 1, 29, uma grande mudança, o véu do templo se rasgou. Outra grande mudança. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então, se ele já existia antes de João, quer dizer que ele era Deus. Não é verdade? Ele já existia antes mesmo da existência de João no mundo. E este varão é o Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus chegou. Não precisa mais matar cordeiro. Quando o Cordeiro de Deus for sacrificado, acabou essa ideia de você trazer um cordeiro e sacrificar. Por isso não fazemos isso na igreja. Entende? Mas temos que entender a quantidade absurda de cordeiros que eram sacrificados diariamente em Israel. Se você hoje fosse transportado para o passado e você fosse ver um sacerdote ali oficiando o sacrifício de um cordeiro, provavelmente ele estaria com essa túnica branca toda cheia e tingida de sangue. Provavelmente semelhante a um açougueiro. Você ficaria até chocado, porque era isso que eles faziam. Imagine o jato que sai de sangue, né, da garganta de um cordeiro. Cai numa bacia, e já suja aqui. E ele pegava algo para aspergir nas pontas do altar. Então, terminava o dia, o turno de serviço dele, estava banhado de sangue. E aqueles judeus, israelitas e estrangeiros que criam na fé de Abraão, eles entendiam. Qual é o simbolismo daquilo? É o sangue do Senhor que vai ser derramado para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Paulo explica muito bem, a lei servia de aio, servia de instrutor, um professor que orientava as pessoas para a graça de Deus. Então, quando eu tenho 613 mandamentos para obedecer, se eu cumprir os 613 mandamentos da lei de Moisés, eu serei salvo por obras. Só que eu não consigo cumprir esses mandamentos todos, e aí o que é que eu faço? Eu apelo à misericórdia de Deus, eu peço perdão ao Senhor, peço para que o Senhor me salve. Mas baseado em quem? No sacrifício futuro do descendente prometido chamado Messias, aquele que será o nosso Cordeiro Pascal. Como Paulo bem disse, 1 Coríntios 5, 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento,
pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso nós celebramos a Páscoa, como o pastor Jaime bem pregou pouco tempo atrás. Por quê? Porque Cristo, ele encerrou essa prática da Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. As Páscoas que eram realizadas antes de Jesus tinham um objetivo, apontar para a salvação que viria com o Messias. O projeto de Deus não começou ontem, não começou com a implantação desta igreja, não começou com a reforma protestante. É algo que transcende séculos e séculos e séculos. E o Senhor nos atingiu com a sua graça. Hoje estamos num momento do plano de Deus chamado igreja. Em breve a igreja não existirá mais. A igreja será arrebatada. Virá um outro momento na história da humanidade. Para aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Muitos vão crer nesse período, mas será um período de sofrimento, período de perseguição, período dos 7 anos de tribulação, onde a humanidade vai sofrer bastante. Pule agora para Hebreus 8, verso 13. Hebreus 8, verso 13. E diz assim: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, para nós, desapareceu. Ninguém mais vive esta velha aliança. É nova aliança e tudo que esta nova aliança em Jesus tem para nós hoje. A velha aliança é figura e sombra das realidades celestiais. E agora, do verso 6 ao verso 13, nós temos a verdade sobre a nova aliança. Jesus é o mediador de superior aliança. E por que existe essa mensagem no livro de Hebreus? Não esqueça disso. Esses são argumentos de um pastor para aqueles irmãos que estão fracos na fé. Naquela época, estes eram os argumentos, esta era a motivação. O irmão está fraco na fé, não é pela emoção, não é que você vai trazer e fortalecer esse irmão, não é pela emoção. A emoção, ela existe, ela é saudável quando fruto da ação do Espírito de Deus nas nossas vidas, orientada pela palavra de Deus. Quando se coloca a emoção primeiro, as coisas se bagunçam. E às vezes tentamos fortalecer os nossos irmãos através da emoção, através do sentimento, através de tantas outras atividades ou coisas. Às vezes vou fortalecer o irmão, vamos dar um passeio. Isso ajuda a dar um passeio, é claro, é óbvio. Mas o que fortalece? A palavra de Deus. Não esqueça disso. Oração. Você está fraco na fé? Dificuldades, problema, ansiedade, sofrimento, dúvida, confusão na sua cabeça, sei lá o que você está enfrentando. A Bíblia, ela traz as respostas. A palavra de Deus, ela nos fortalece. Ela não é um livro qualquer. Ela é a revelação do Criador de todas as coisas. Ela tem o caminho, ela tem a instrução. E também, numa conversa, é bom ter conversas antes do culto, nós estávamos conversando e falando exatamente sobre isso. Deus, ele fez um acordo, a velha aliança e agora a nova aliança. A velha caducou, estamos na nova, porque o Cordeiro chegou, o véu do templo se rasgou. Hoje nós somos o templo, Jesus é o grande sumo sacerdote, nova aliança. Jesus fez um acordo para garantir esta nova aliança. Não é baseado em emoção. Lembre-se disso, é baseado num compromisso que Deus fez. Da mesma forma, a nossa fé, ela não pode ser baseada em emoções. Então vamos ser pessoas frias, insensíveis e duras? De forma nenhuma. A emoção, ela é fruto de uma fé baseada na Escritura. Podemos chorar, podemos nos alegrar, felizes por tudo o que o Senhor fez e faz por nós. Mas porque nós entendemos o que Jesus fez e faz por nós. E como foi difícil para Jesus fazer o que ele fez por nós. Leia o texto sobre Jesus no Getsêmani. Jesus estava em angústia. Até hoje eu penso nisso e não consigo explicar. Como uma pessoa sem pecado tem angústia? Não é verdade? Como? Ele se angustiou e chorou,
ali orando. Provavelmente, o texto não diz exatamente que Jesus chorou, mas transpirou gotas de sangue e estava sofrendo. Ele não precisava sofrer aquilo. Por quê? Jesus fez isso para garantir o contrato da nova aliança. A aliança é um acordo, entende? Ele não fez baseado nas emoções, porque se fosse baseado nas emoções, Jesus não iria para a cruz. Ele fez porque ele tinha um acordo a ser fechado, e para fechar esse acordo, a vida dele estava empenhada para que a nossa vida não fosse lançada no inferno de fogo. Lembre-se disso. Nossa fé, a semelhança da atitude de Jesus, ela não pode ser baseada na emoção. Exemplo. Hoje eu estou sem vontade de ler a Bíblia. Hoje eu estou sem saco de ouvir a pregação. Hoje eu estou desanimado, não vou para o culto. Quando você age assim, você está dizendo que todas essas atividades que envolvem o exercício da nossa fé são meras programações. Programações como ir ao cinema, como ir a uma praia, como ir a uma festinha de aniversário. E não são. Entenda. Não é vir ao culto no domingo, não é uma mera programação tradicional para você e para a sua família. Não é. É o ato de você vir adorar a Deus como Deus ensinou na Bíblia, como congregação, diante do trono da graça de Deus. Tem uma pessoa regendo aqui, tem uma pessoa orientando o nosso cântico, mas a nossa mente está voltada para o trono da graça do Senhor. É para Deus que nós estamos cantando. Entende? E você, ao fazer esse exercício espiritual, de fé, você vai entender o quanto somos limitados e falhos na nossa adoração diante de Deus. Então, o culto deve nos trazer extrema alegria, mas às vezes também extrema tristeza, pela nossa incapacidade e condição de apresentar algo melhor para Deus. Extrema alegria, mas ao mesmo tempo, se eu poderia ter te adorado melhor, né? Poderia ter me preparado melhor para adorar ao Senhor. Jesus é o mediador de superior aliança e que conquistou tudo isso para nós. Compreendendo estas verdades, a sua prática de vida, de piedade, de vida cristã vai mudar. Olhe Hebreus capítulo 8, verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Superiores promessas, superior aliança. Essa palavra em hebreu se repete muito, porque o argumento é: Jesus é superior a tudo. Então, nada deve fazer você se afastar de Jesus, nem a morte. O caso deles aqui era o medo da morte. Eles tinham medo da morte, perseguição dos próprios judeus e de romanos. Estavam com medo de morrer. Isso não pode afastar vocês de Jesus. Ele é superior a tudo. Na nossa vida hoje, talvez o problema não seja a morte, mas o problema talvez seja financeiro, talvez seja a saúde, talvez seja emocional, talvez seja familiar, e aí vai. Quantidade de problemas. Nenhum deles deve afastar você de Jesus. Mas, pastor, eu estou sofrendo. E é o momento de se achegar mais perto de Deus. Mas eu não sinto vontade. Sente mesmo não, né? Qual o doente que gosta de fazer um tratamento, tomar remédio, ser espetado por agulha? Nenhum doente gosta dessas coisas. Remédio é amargo, tratamento dói, mas tem que fazer. Da mesma forma, quando estamos fracos na nossa vida com Deus, e é aí que devemos procurar mais o Senhor. É ler Bíblia, é orar, é nos debruçar em oração. Talvez você esteja com um grande problema. Qual foi, então, a última vez que, no meio deste problema, você se dedicou a orar à noite? Já que todo mundo trabalha, não tem muito tempo, à noite, dedicar uma parte da minha noite à oração, ou acordar mais cedo para ter um tempo de oração, para que o Senhor atenda a minha súplica e resolva a minha questão. Temos problemas, mas não queremos orar a Deus e buscar o trono da graça. Então, como vem a resposta? Né? Como vem a solução? Como vem o conforto, pelo menos?
se não estamos nos dedicando à oração. A Epístola aos Hebreus fala bastante de Jesus como nosso mediador. Hebreus 9:15 trata disso, Hebreus 12, 22 a 24, mas não vamos ler aqui, agora, nos textos em que estivermos tratando destas partes, observaremos esses versículos. Olha então o verso 7, Hebreus 8, verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E talvez você pergunte, então por que Deus criou uma aliança defeituosa? Não é verdade? E por que tem uma segunda aliança? Nós temos que entender que a revelação de Deus é progressiva, porque a história humana também ela foi progressiva. Então a tecnologia mudou. Né? Da idade do ferro, da idade do bronze, primeiro foi o bronze, depois o ferro, depois outras tecnologias, até descoberta a roda lá atrás, e um exército que tinha uma espada de bronze e lutava com um exército que tinha uma espada de ferro, perdia, porque a espada de ferro quebrava a espada de bronze. Então, as tecnologias foram se desenvolvendo. Até hoje nós temos tecnologias assim impensáveis. Né? Moisés, acredito que ele não saiba, mas imagine se Moisés soubesse que os 5 primeiros livros que Deus o inspirou para escrever estão hoje online, aí para quem quiser ler, né, em vários e vários idiomas e línguas no mundo, ele ficaria assim, né, maravilhado. Então, mas esta velha aliança, ela era defeituosa em que sentido? No sentido que ela era incompleta. No sentido que ela era apenas para preparar para a nova aliança. No sentido de que dentro da história, e a história linear, Jesus tinha que nascer em um momento. Né? E para trás de Jesus nascer, como seria? A fé daqueles que creram era pensando no futuro. E depois de Jesus, que é o nosso caso, é a fé pensando no passado. Então, esta velha aliança, ela era defeituosa porque ela estava num momento de incompletude, ela era incompleta, ela era uma sombra, ela só apontava para o que haveria de acontecer. E a verdade, a lição que nós tiramos daqui, é como o plano de Deus é completo. Tudo foi muito bem elaborado durante séculos e séculos e séculos, e vai se cumprir. Nós podemos confiar em Deus. O que Deus diz se cumpre. O que Deus diz acontece. Deus firma acordos. Deus não é movido por emoções. Deus não volta atrás. O plano de Deus não falha. E vai acontecer. Ou seja, se o Senhor diz que no céu é maravilhoso, se o Senhor garante a nossa salvação baseada no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, por que estamos tristes, né? Por que sofremos, né? Por que ficamos desesperançados? Temos que confiar mais no Senhor, naquilo que Ele nos diz e, certamente, nesta nova aliança que temos com o Senhor. Então, vários textos nos instruem com relação às verdades da nova aliança. Mas nós queremos destacar aqui alguns elementos desta nova aliança no curto espaço de tempo que ainda temos. Olhe, Hebreus capítulo 8, verso 8. Hebreus 8, 8. E de fato, repreendendo, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, esta nova aliança, firmada com a casa de Israel e com a casa de Judá, e aqui já é a citação propriamente dita de Jeremias 31, do 31 a 34, a gente não vai ler Jeremias, porque basicamente é o mesmo texto. Esta nova aliança é firmada com a casa de Israel e com a casa de Judá. E talvez você se pergunte, e a igreja? Não entra nesta nova aliança? Certamente sim. Quando Jesus celebra a ceia do Senhor, ele fala da nova aliança. E a igreja participa desta nova aliança. O apóstolo Paulo, quando diz que é ministro de Deus, ele diz que é ministro de uma nova aliança. Então a igreja participa sim desta nova aliança, embora a profecia foi dada no período para Israel. Lembre-se, no Antigo Testamento, alguém que não era judeu participaria da fé de Israel? Participaria. Certamente, se ele cresce na fé de Abraão, ele entraria como um israelita, estrangeiro, mas a mesma fé de Abraão. A nova aliança, mesmo no Antigo Testamento, era também para quem não era judeu.
quanto mais hoje no período da igreja. Então, esta nova aliança ela foi firmada inicialmente com Israel, e o Senhor voltará a tratar com Israel, e a igreja, ela também participa, porque tem a mesma fé que teve Abraão. Olha o verso 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Foi feita outra aliança entre Deus e o povo de Israel, só que esta aliança foi uma aliança condicional. Haviam condições para esta aliança. E essas condições, elas podem ser ilustradas, ou melhor, podem ser declaradas em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Deixe-me ler esse texto. Deus fez uma aliança, onde diz que ia abençoar o povo, ia tirar o povo da terra do Egito, ia abençoar o povo, ia dar uma terra para esse povo. Mas o Senhor disse assim no verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. 2 pontos. Aí ele alista todas as bênçãos. Então, se é uma condição, se você guardar e obedecer à instrução do Senhor, virão sobre ti todas estas bênçãos. 2 pontos, lista de bênçãos. No mesmo capítulo, em Deuteronômio 28, olha o verso 15. O verso 15 é um divisor de águas. Se, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí vem uma lista de maldições. Se obedecer ao Senhor, bênção. Se não obedece à lei do Senhor, maldição. Essa é uma aliança chamada condicional. O autor aos Hebreus está dizendo, citando Jeremias profetizava para o futuro, dizendo, Jeremias século VI a.C., e Jeremias profetizando, dizendo, olha, farei uma aliança com vocês, não como a aliança que fiz no Egito, que havia condição para receber bênção. Farei uma aliança com vocês, que vocês não entram com nada, vocês não fazem nada e serão abençoados. Esta é a nova aliança. Nós não entramos com nada. Você não faz uma obra sequer para receber a bênção e o favor da nova aliança. Você vai entender algumas características desta nova aliança. Nós temos aqui pelo menos umas 4 novidades na nova aliança. Se ela é nova, tem que ter novidade. Não é verdade? Uma é o modo de implementação. Olha Hebreus 8, verso 10. Lembre-se, foi escrito por Jeremias. E o autor de Hebreus está citando. Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que é que tem de novo aqui? Velha aliança, lei, 613 mandamentos. Nova aliança, a lei é inscrita no coração. A lei é internalizada. A palavra de Deus faz parte do nosso código moral, faz parte das nossas regras de vida. Aí eu faço uma pergunta. Isso já aconteceu do jeito que está aqui? Lendo de novo. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Isso aconteceu hoje completamente? Não. Nós estudamos a Bíblia. Nós buscamos colocar a palavra no coração e buscamos imprimir a lei de Deus na nossa mente. Mas estamos numa fase em que nós estudamos, em que nós nos esforçamos e lemos todo dia para conhecer a palavra do Senhor. Então, entendemos que existia um cumprimento parcial da nova aliança. Até porque a nossa salvação, ela ainda não se consumou. Já somos salvos em Cristo? Sim, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas ainda pecamos? Também. Então a salvação vai se completar. Quando? Quando eu morrer. Ou quando Jesus voltar.
essa salvação se completa. E a lei de Deus vai estar inscrita na minha mente e no meu coração. O que isso significa? É que a minha vontade vai ser fazer a vontade de Deus. Hoje ainda lutamos. Eu entendo que a vontade de Deus é melhor, mas eu quero também um pouco da minha vontade. Todos nós passamos por isso, é o que Paulo em Gálatas fala de uma guerra contra o espírito e a carne. Eu entendo que a Bíblia é o certo, eu quero a vontade de Deus, mas eu escolho, muitas vezes, a minha própria vontade. A Nova Aliança diz que um dia eu não vou mais ter esse problema, eu não vou mais pecar. Aqueles que creram em Jesus não vão mais pecar, porque vão ter a lei de Deus gravada aqui e no coração, na razão e na emoção. Tudo vai ser controlado pelo querer do Senhor e seremos felizes. Isso ainda não se consumou plenamente, mas está no caminho. Já temos isso parcialmente nas nossas vidas. O Espírito Santo habita em nós, nos ajudando nesse processo. E quando estivermos com Deus, isso será pleno. Isso nos ensina que cada vez mais que aprendemos da Bíblia e a vivemos, colocamos em prática, estamos vivendo cada vez mais perto do que Deus quer de nós. Crente que não lê a Bíblia está muito longe de Deus. Não conhece Deus, não entende o Senhor. E não é só ler por ler, é ler, entender e viver. Temos que fazer esses 3 exercícios para nós chegarmos perto de um relacionamento com Deus. Talvez você esteja todo domingo nesta igreja, de manhã, de noite, quarta-feira, toda a programação. Mas se você não estiver lendo a Bíblia, entendendo e vivendo, você não está conhecendo o Senhor, seu Deus. Talvez por isso você não está tão feliz. Felicidade é ter intimidade com Deus, é conhecer o Senhor, é saber o tanto que Deus nos ama e que nós temos um Senhor que firmou um acordo, um contrato por nós, onde Ele não ganharia nada, só perderia, no sentido de sofrimento, de sacrifício e de muito trabalho que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus tiveram e têm para nos ter perto dEle. Que tamanho amor! Você já viu alguma pessoa que te valoriza tanto assim? Que quer tanto que você esteja perto, que quer tanto lhe ajudar, que está pronto para lhe ouvir a qualquer hora, a qualquer momento, e que é o Todo-Poderoso, é o Senhor nosso Deus. Esse é o nosso grande Senhor e certamente amigo. Um outro elemento novo da nova aliança está no verso 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Todos conhecerão a Deus. É um resultado de fidelidade pleno. Hoje a gente não pode mensurar a fidelidade da igreja. Eu não tenho como fazer isso, eu não sei. Cada um dá conta de si diante do Senhor. Mas quando essa nova aliança se consumar, todos conhecerão a Deus. Não vai ter mais necessidade de um pastor pregando, de professor de escola dominical, de grupo satélite, de discipulado. Não precisa mais de seminário, faculdade teológica. Acabou tudo isso. Todos conhecerão o Senhor. Já pensou? Que coisa maravilhosa? E certamente isso trará muita felicidade. A base da nova aliança, um perdão completo e final. Olha o verso 12. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso já acontece hoje, né? O Senhor já perdoa os nossos pecados, esquece os nossos pecados por causa do sacrifício de Jesus. Quando estivermos no céu com o Senhor, não tem mais pecado para perdoar, não mais pecaremos. Essa é a grande promessa da nova aliança. E veja, no final do verso 11, desde o menor deles até o maior. Não vai ter injustiça, não vai ter um maior que sabe mais do que um menor. Dentro do povo de Deus, todos vão saber igual. Todos vão saber e conhecer Deus, todos vão ter o perdão igual de todos os seus pecados. Ou seja, a nova aliança nos garante uma salvação plena junto com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Volto aos Hebreus, ele citou esse texto de Jeremias para dizer, como você vai deixar Jesus? Como você troca Jesus
só porque você não quer morrer? Jesus é muito maior do que a sua própria vida. O que Jesus tem e garante por você, essa nova aliança, lhe dando completo perdão de pecados, lhe dando conhecimento de Deus, lhe dando intimidade com o Senhor, lhe dando bênçãos para toda a eternidade. Não é uma coisa para 1 ano, 2, 3, 10, é para toda a eternidade. Jesus conquistou isso para você. Você vai deixar Jesus? Por isso, aquele que deixa o Senhor Jesus Cristo, ele atesta que nunca creu no Senhor. Nunca compreendeu o que Jesus fez na cruz do Calvário. Nunca compreendeu a verdadeira religião que procede da Sagrada Escritura. Nunca foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque não pode conhecer o Senhor Jesus Cristo, sofrer a influência do poder do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, e retroceder. Por isso, o autor diz, nós não somos dos que retrocedem, né? Mas daqueles que perseveram na fé. Quando você estiver fraco, quando você estiver passando por dificuldades, você tem esse texto para você ler e lembrar de tudo que Jesus fez por você e que você pode se achegar ao trono da graça, como diz lá em Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor. Pai, te louvamos, gratos pelo teu amor, pela tua verdade, por tudo que o Senhor fez por nós, enviando o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Sei que muitas vezes não enxergamos a tua igreja, a sociedade ao nosso redor a partir das realidades bíblicas, e muitas vezes nos apegamos às coisas desta terra, esquecendo tão grandiosa obra que foi a do Senhor Jesus por nós. Grande sumo sacerdote, nosso mediador, aquele que nos deu acesso à nova aliança, e tudo isso é muito superior ao que era velho na velha aliança, e é superior a tudo que nós podemos conhecer hoje dentro da nossa realidade, no nosso século, na nossa sociedade e na nossa cultura. Pai amado, à luz da tua palavra e do teu Espírito, nos fortalece para rejeitar a cultura de pecado em que vivemos, para rejeitar, Senhor Deus, qualquer instituição humana que seja contra a tua sagrada palavra e contra, Pai, a fé no Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a sermos crentes comprometidos, não crentes emotivos, mas crentes comprometidos com o Senhor, com a tua obra, que é a igreja, com a tua verdade, em amor a ti, por tudo que o Senhor faz por nós. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. No momento agora, onde será tocado uma música, você pode estar orando ao Senhor e meditando mais um pouco tudo que nós podemos ler hoje da Sagrada Palavra de Deus. Deus abençoe a todos, uma boa noite.